Boa noite. O movimento dos coletes amarelos em Portugal e a greve dos enfermeiros são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Paulo Rangel, porquê que o movimento dos coletes amarelos em Portugal fracassou? Foi um fracasso? Olha, eu sinceramente, eu estou à vontade porque eu já tinha falado nisto, olha, aos microfones da Rádio Renascença na quarta-feira. E já tinha falado nisto, que é isto, para mim parece-me uma inventona, e até uma inventona do governo, de alguma maneira, porque, sinceramente, eu não vi nenhum movimento na sociedade civil, nem mesmo nas redes sociais, que justificasse este alarme que, em particular, o governo teve, e depois alguma comunicação social foi atrás. Mas o governo fez alarme com o quê? Quer dizer, um governo que, para uma manifestação sobre a qual não há nenhum indício de que vá ter alguma projeção, vai, no fundo, convocar 20 mil polícias, eventualmente o exército, ninguém pode fazer folgas, quer dizer, bom, nunca houve uma coisa desta natureza. Até num certo sentido, eu acho que o pouco sucesso que isto teve deve-se ao governo e à publicidade que ele deu a isto, porque de outra maneira nem isto teria tido. A não ser que houvesse, coisa que eu julgo que não havia, houvesse alguma informação, digamos, secreta dos serviços de informações a dizer que havia aí uma coisa, de resto. Isto não tinha alcance nenhum. Portanto, sinceramente, o que eu acho é que andamos aqui todos foi um fait divers, no fundo, não é? E acho que foi consciente, sinceramente. Eu não vejo em caso algum, um motivo para a importância que foi dada, nomeadamente pelo Governo e depois, em parte, pela comunicação social, a esta manifestação, porque não havia nenhum indício de que ela tivesse... e mesmo o Presidente da República também deu projeção a isso. Acho que fez mal. Quando também deu projeção a isso, também deu... Porque, sinceramente, é uma inventona. Pedro Silva Pereira, isto é uma inventona inventada pelo Governo. De facto, o Governo... Não é inventada, é aproveitada, quer dizer, mas ela não tinha expressão. Não, eu acho curioso que o Paulo Rangel se queixe agora de que o Estado não falhou. Agora, não, porque o Estado não falhou. A polícia tomou as medidas preventivas que achou que devia tomar e isso permitiu-lhe responder à altura das circunstâncias. Mas não houve um certo exagero no anúncio dessas medidas, dizendo que a polícia não podia tirar folgas nesse dia, mobilizando milhares e milhares de polícias? Eu julgo que faz parte do planeamento para todas as eventualidades a mobilização dos recursos necessários e suficientes. Posso concordar que, do ponto de vista da comunicação, todos teríamos ganho, não apenas as autoridades policiais, mas a própria comunicação social, em não dar, por antecipação, uma relevância a um protesto que julgo que uma previsão razoável apontaria para que não fosse... Mas se a previsão era razoável, porque é que a polícia não fez? Porque acho que, do ponto de vista das medidas preventivas policiais, é dever das autoridades reunir os meios que são necessários. Porque necessários, não é mais do que os necessários. Não se sabe. É que a verdade, agora todos sabemos quais. Não, mas eu já sabia, olha, eu previ. Não, muitos parabéns. Então. Mas a verdade é que nós. Mas não foi só eu, olha, o Presidente da Câmara de Lisboa também disse o mesmo. Nós tínhamos um protesto nas redes sociais que se anunciava como sendo um protesto para parar Portugal. E nós sabemos que é possível provocar uma perturbação no trânsito com marchas lentas junto a portagens, a nós rodoviários, sem uma mobilização extraordinária. E, portanto, é necessário que as autoridades policiais estejam em condições de reagir. Ora, o que eu acho que seria um erro é, em vez de nós nos concentrarmos agora a discutir o fracasso evidente desta mobilização, aproveitarmos para mudar de assunto e discutir os excessos da parte das autoridades policiais ou do Governo na prevenção de qualquer incidente que pudesse existir. Era o que mais faltava. Eu acho que o ponto essencial do dia é que este fracasso falhou, este protesto falhou. Foi um fiasco total.
E foi um fiasco total porquê? E isso é que interessa discutir. Foi um fiasco total porque realmente tratava-se de uma iniciativa que procurava copiar artificialmente um protesto que ocorreu em França e, de certo modo, também na Bélgica, mas que não tinha, no caso português, nenhum enraizamento numa indignação geral dos portugueses em relação ao governo, alguma medida concreta que o governo recentemente pudesse ter tomado, como em França se tomaram, medidas no sentido de aumentar a tributação dos combustíveis de uma forma muito expressiva e, por outro lado, também eliminar um imposto sobre as fortunas que o governo socialista tinha criado anteriormente. Essas medidas, sim, geraram uma indignação na sociedade francesa, que aqui não existiu. E, portanto, não quer dizer que, evidentemente, que não existam lutas laborais em Portugal. Elas existem, mas não se somam umas às outras. Têm os seus próprios canais de expressão, de reivindicação e, porventura, mais focados em determinados cadernos reivindicativos, talvez por isso possam ser mais eficazes. E, portanto, de facto, este protesto estava desalinhado do sentimento geral do país em relação àquilo que tem sido as políticas do governo de promoção dos rendimentos, de combate à pobreza e às desigualdades, e por isso isto realmente nunca fez sentido nenhum. Fernando Rosas, na sua opinião, porquê é que isto falhou e pergunto-lhe também se era previsível que falhasse? Bom, em primeiro lugar, também estou de acordo que o centro da questão aqui não é o governo, não é? O centro da questão é o grande fiasco que esta tentativa de manipulação das razões objetivas que haja de descontentamento em que se traduziu. Ou seja, a extrema-direita não conseguiu cavalgar algumas razões legítimas de descontentamento que possam existir na sociedade, não o conseguiu manipular, apresentou um caderno reivindicativo absolutamente absurdo, entre cujas reivindicações figurava reduzir 50% os deputados e pôr 4 deputados por distrito, que era uma coisa de facto. Quer dizer, não. Mas os movimentos remarcaram-se da extrema-direita. Bom, mas estava lá, a extrema-direita estava lá, todos vimos na televisão, aparecer lá aquele cavalheiro da extrema-direita a sentar-se no chão e não sei o quê. Além disso, grande parte dos porta-vozes que falaram para a televisão estavam conotados com a extrema-direita, não é? Houve um senhor brasileiro que está cá há 16 anos que disse, se não me engano, aos microfones da TVI, que em Portugal vivíamos há 44 anos numa ditadura de esquerda. E quando a jornalista o interrompeu dizendo, mas sabe que tem havido alternância? Ele diz, alternância, mas é tudo de esquerda. Isso é tudo de esquerda e agora é que temos que... Portanto, há aqui houve aqui uma tentativa de manipulação por parte dessas forças de razões legítimas de descontentamento que possa haver, o que significa que, repara uma coisa, entretanto o descontentamento manifesta-se também, já lá vamos também para estudar isso, mas através das greves, através dos sindicatos, através das formas que existem disponíveis na sociedade portuguesa. Isto é um sinal de que nós estamos imunes a esses movimentos extremistas ou populistas, como se quiser chamar. Acho que o sinal, quer dizer, esse tipo de fenómenos são sempre emergíveis na sociedade, nas sociedades do Ocidente. Isso, ninguém está livre disso. Agora, o que existe em Portugal é um sistema político, um sistema sindical, um sistema de representação que, com problemas, com defeitos, com questões várias, é capaz de enquadrar e de representar o movimento reivindicativo e o descontentamento social. O que é facto é que as greves existem, e existem em grande intensidade, conduzidas por uma pluralidade de organizações sindicais, de várias orientações, e que as pessoas se mobilizam preferencialmente por aí. Ou seja, a mobilização não se faz através desta forma, até agora, não se tem feito através destas formas inorgânicas com cadernos reivindicativos totalmente populistas e demagógicos, não é? Porque acabar com os impostos, reduzir os deputados a meio, 2 deputados por distrito, coisas assim no género que são completamente demagógicas, populistas
E o que é facto é que a população mostrou maturidade ou não entrar nesse jogo, o que não significa, como ouvi dizer durante o dia, que está acomodada, não está acomodada, porque o que é facto é que está aí um movimento reivindicativo em curso, através de vários setores que apresentam as suas reivindicações, as suas coisas, mas não se deixam levar por estes populistas de meia tigela que queriam conduzir esta situação. E ainda bem, acho que isso foi bom. Paulo Rangel, este fracasso é um sinal de que Portugal, de certa forma, pode estar imune a estes movimentos populistas que têm representação por toda a Europa? Deixa-me dizer outras coisas. Eu não embarco na teoria do fracasso, porque o que eu acho é que só há fracasso quando existe a expectativa que seja uma coisa... Os próprios organizadores do movimento tinham essas expectativas e hoje falaram várias vezes. Está bem, mas quer dizer, o que eu digo é, todos os indícios que tínhamos é de que isto era uma coisa sem expressão. Pronto. Não sei que os médias não trataram isso. Mas eu já critiquei isso. Aliás, mas quem começa com isso é o Governo. Pronto. Há uma coisa que o Silva Pereira disse aqui que tem toda a razão, e por isso é que eu disse isto. É que o Governo, que é incapaz de proteger os cidadãos e de mobilizar meios em situações difíceis, para uma situação que toda a gente previa, que iria ser uma coisa fraca... Mas, Paulo Rangel, é um bocado difícil ter essa certeza na previsão, quando estamos pela primeira vez perante um movimento inorgânico. Mas eu vou dizer, eu só estou a dizer o seguinte, não havia... Deixe-me só fazer uma observação, se me permite. É que os organizadores anunciaram com grande relevância que se propunham interromper estradas e até lançar drones para impedir o funcionamento do aeroporto. Deixe-me só dizer o seguinte. O que eu estou a dizer é o seguinte, não eram coisas credíveis, independente disso, o Sr. Pereira até já deu aqui a solução razoável, porque ele próprio sabe que as coisas são assim como eu estou a dizer, que é, uma coisa é o Governo estar preparado, outra coisa é o Governo fazer alarme sobre isso. São duas coisas diferentes. Não, o Governo... Desculpe, isso é o Governo... invenção sua. Não, falha-me Deus. É pura invenção. Não é invenção nenhuma. O Governo... Foi o Governo que disse que ia mobilizar 20 mil polícias, que ia, eventualmente até militares, portanto, que deu a isto uma importância que isto, efetivamente, não tinha. Esta é a minha opinião. Ponto final. Quanto à segunda, e é o que eu digo, um governo que se mostrou até agora incapaz, em circunstâncias gravíssimas para a vida dos cidadãos e para a sua segurança, de mobilizar os meios certos, está constantemente com falhas. Mas não acha que os meios portaram Não, aqui sim senhor, mas eu não estou a dizer o contrário, só estou a dizer, deu uma importância a uma coisa que efetivamente não tinha nem tem. Nem há em Portugal organizações de extrema-direita com essa implantação, que eu saiba não há, mas eu posso estar enganado, ser a única pessoa que não as vê, e realmente outros verem para aí a extrema-direita popular. Outra coisa totalmente diferente é como é que o país está, e nesse caso até não acho que é o país, estou de acordo com uma generalização que fez aqui o Fernando Rosas, que é o Ocidente. Vamos cá ver. Este protesto, e aí é que eu já não estou muito de acordo com o Fernando Rosas, que é, o protesto este tipo de protestos não são protestos sociais, no sentido apenas de reivindicações sociais. Elas também lá estão. Eles estão muito ligados a uma crise da representação política, mais uma desconfiança da representação. E esse mal, que eu acho que nunca seria canalizado por uma coisa destas, em Portugal e em particular por esta, mas atenção, esse mal está na sociedade portuguesa. Isto que existe na sociedade? Eu acho que existe, enfim, acho porque falo com os cidadãos todos os dias. A forma como eles olham para os partidos políticos, e aqui estou a falar para todos, e a forma como olham para os políticos, e a forma como olham para a democracia e para o seu funcionamento, não no sentido de serem antidemocráticos, ao contrário, mas no sentido de estarem insatisfeitos, e eu acho que, atenção, quando nós olhamos para os coletes amarelos, quando nós olhamos para os Brexits, quando nós olhamos para a Itália, quando nós olhamos para a Alemanha, esse sentimento aqui em Portugal é tal e qual. Se falar com os cidadãos, a crítica... Aliás, não é por acaso que nessa caricatura de manifestos ou assim que fizeram os tais senhores que organizaram o fiasco, que era fiasco antes de ser fiasco, essa coisa contra o Parlamento, por exemplo, contra o Parlamento e contra a política. Atenção, isso aí, independentemente daqui isto não ter tido adesão, que eu acho que nunca teria, sinceramente, nem vi nenhum caso em que houvesse adesão, não ouvi ninguém que me falasse disto ou que achasse isto bem, não vi, nestes dias, pronto, mas, enfim, logo se cada um fará a sua avaliação. O que eu digo é,
do meu ponto de vista. Esse sentimento está na sociedade portuguesa. Isto só para responder à sua pergunta, que é... O Rio hoje dizia que este fracasso, embora tenha sido... Repare, ele é das pessoas que diz isso há muito tempo, portanto já mas que era há um 10 ou aviso, 15 anos. não deixava de ser um aviso. Sim, eu penso que ele se referia justamente, imagino eu, a uma coisa que ele tem muitas vezes falado, que é, no fundo, uma certa perda de prestígio e de legitimidade aos olhos da opinião pública e da sociedade, da política, da classe política, a ideia da dignificação da classe política e da política, etc. E isso eu vou dizer o seguinte, independentemente, portanto, outra questão é a questão das reivindicações sociais, das greves, etc., por pretensões. Eu acho que há uma crise generalizada da representação. Mas porquê? Por responsabilidade dos políticos? Não, sinceramente, eu até lhe vou dizer, eu acho que é uma coisa até mais estrutural, porque ela não é apenas em Portugal, portanto, não é por causa dos políticos portugueses. Eu sinto-a espalhada por todo lado. Uma grande desconfiança dos cidadãos face ao sistema político. Um grande desencanto, se quiser assim. Pronto. E que não tem apenas a ver, como eu digo, com as pressões sociais. Embora elas possam ser a razão profunda de depois isso passar. E isto era só para entroncar nisto. Aí é que eu acho que aquela prevenção que fazia o Fernando Rosas, de que a qualquer momento, e a qualquer momento pode não ser amanhã nem daqui a 6 meses, mas quer dizer, nós não devemos deixar de estar vigilantes e de atuarmos pedagogicamente e de estarmos atentos a tentar religar o sistema político à cidadania. Isso eu acho que é uma tarefa que nós temos que fazer. Isso não tem nada a ver com esta manifestação, que, do meu ponto de vista, é uma caricatura e sempre foi. Pronto, portanto, não é isso. Mas eu acho que está aí. E que é um problema, como eu digo, não é um problema apenas de reivindicações de salários, ou de pensões, ou de melhores condições de trabalho. Não é apenas isso. É mais profundo que isso. Sr. Silva Pereira, existe, na sua opinião, existe este desencanto também em Portugal em relação à classe política? Bom, eu acho que este problema da crise de representação ou das democracias representativas é um problema quase tão antigo como o das próprias democracias representativas. Olha, mas foi agravado, discute-se essa crise há muito tempo e certamente que para quem acompanha as discussões nas redes sociais, os comentários nas caixas de jornais, mas isso não foi agravado com a Constituição do Euro, por exemplo, esse problema também existe na sociedade portuguesa. Mas deixe-me dizer duas coisas que eu gostava de comentar em relação ao que foi dito. Primeiro, ainda a propósito da questão dos meios. Não está tanto em questão a saber se a previsão, se havia uma previsão, ou deixava de haver, de que o protesto seria muito expressivo ou muito generalizado. Não é tanto isso que está em questão. O que está em questão é que para um protesto que se anuncia para 25 sítios diferentes e que tem como alvo prioritário as vias de comunicação, evidentemente que as autoridades policiais tinham que estar lá. Porque não sabem porque independentemente da quantidade de manifestantes a nível nacional, a questão toda está em saber se há um grupo de agitadores, de manipuladores que se inserem no movimento e que num sítio qualquer que não se sabe qual é dos 25 conseguem provocar um incidente. E então as autoridades policiais têm que lá estar. Penso que isto é uma evidência e portanto que as autoridades policiais estiveram bem em reagir nestas condições. Agora, em relação à questão do protesto propriamente dito. Eu acho que, francamente, nós também não podemos avaliar este protesto da mesma maneira, sendo um fracasso, como se tivesse sido um sucesso. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu acho que nós devemos também registar o facto de que as pessoas recusaram este protesto inorgânico convocado desta forma e com estas intenções difusas e, em alguns casos mesmo, obscuras. Os portugueses rejeitaram. Isso significa que as suas formas... Eu acho que isso também é um sinal positivo. Vamos lá sublinhar também os sinais positivos que ocorrem na democracia portuguesa. Isso é um sinal de que não significa que as pessoas confiem necessariamente apenas nos partidos políticos estabelecidos, mas significa que as formas que existem na democracia portuguesa de expressão do descontentamento e de canalização das reivindicações, essas formas são formas que as pessoas consideram suficientes para não precisarem de embarcar numa aventura destas. E, portanto, não significa que não existam descontentamentos, não existam reivindicações. Com isso. Eles existem. Só que as pessoas acham que o enquadramento
nas suas ordens socioprofissionais, nos casos, nos sindicatos, noutros. São formas razoáveis e suficientes para, num quadro democrático, gerir as suas reivindicações. Isso é bom para a democracia portuguesa. Portanto, agora não vamos transformar um protesto que teve umas dezenas em Lisboa, outras dezenas em Braga, e que em Viana do Castelo teve 13, um jornalista até dizia, eles aqui são 13, e é preciso cuidado para não contar um polícia que também está com o colete amarelo. Quer dizer, não vamos confundir isto com uma expressão nacional de um descontentamento contra a política, os políticos, o governo, os sindicatos, porque realmente o que a mensagem do dia nos diz é que isso não foi sufragado pelos portugueses. Mas está toda a gente de acordo com isso. Porque uma coisa não tira a outra. O que eu queria dizer... Não pode ignorar outras coisas. Existe um problema estrutural que não é apenas português. Não é apenas português, é o que eu digo. A tentativa da extrema-direita manipular este movimento inorgânico foi um fracasso rotundo e isso é indiscutivelmente bom para a democracia portuguesa. Já disse isso e repito, o protesto em Portugal não passa por aí por enquanto. Agora, também estou de acordo que há uma crise de legitimidade das democracias liberais no Ocidente e que a meu ver em Portugal... Fora do Ocidente não há, porque não há democracias. Tem apesar de tudo menos expressão que noutros países e tem menos expressão por razões várias que talvez agora não valha a pena estar aqui a desenvolver, mas uma revolução relativamente recente, um desgaste da vida política partidária não tão intenso como noutros países de democracias mais antigas, ausência de imigração. Uma esquerda à esquerda do Partido Socialista que é muito importante para explicar esse fenómeno de enquadramento social e político das formas de descontentamento e, portanto, agora, essa crise de legitimidade existe também no nosso país, está aí e temos que tem que saber lidar com ela. Agora, o que se passou hoje é bom para a democracia portuguesa, é bom, o protesto não vai por aí, vai por outro lado e é preciso que o sistema político saiba tirar conclusões do fracasso deste protesto e não cair numa espécie de autossatisfação beatífica de que aqui em Portugal não acontece nada. Isso seria a pior das conclusões. Mas como é que se pode combater isso? Quer dizer, como é que se pode combater este tipo de movimentos? Porque nos outros países da Europa isso não tem sido... Bom, nos outros países da Europa, nomeadamente em França, eu vim agora de França e há... O contraste com as televisões portuguesas é enorme, porque nas televisões francesas discute-se na ordem das dezenas de debates o problema dos gilets jaunes, quer dizer, dos coletes amarelos. Bom, e o problema é este. O Partido Socialista afundou-se nas últimas eleições gerais. Os partidos tradicionais da direita afundaram-se em França. Não, mas estamos a falar de França. Certo. Por acaso não é só em França, porque também é na Itália. Na Alemanha. Também não fosse o Corbyn, também era em Inglaterra, etc. Bom, não confundir, de qualquer maneira, há um afundamento do centro político em França que deixou muitas das vítimas da globalização, das políticas neoliberais, pessoas que até acreditaram que o Macron podia ser uma espécie de salvação. E o Macron é grande desilusão, porque o Macron foi a ofensiva reforçada das políticas neoliberais para cima das pessoas, com corte de pensões, cortes de salários, políticas austeritárias, etc. E aquilo explodiu em grande parte fora do sistema porque... Mas aí também os próprios sindicatos foram ultrapassados e também houve acusações de manipulação por parte da extrema-direita. Sim, da extrema-direita. Quer dizer, o movimento lá é muitíssimo mais vasto, porque são milhões de pessoas em toda... E está lá tudo, está lá a extrema-direita, está lá a extrema-esquerda, está lá a esquerda isto e isto, aquilo está lá... Isso é um movimento, desse ponto de vista, atravessado, porque estão lá os católicos não sei quê, estão lá os... Aliás, eles falam na televisão, pessoas ligadas a essa movimentação. Agora... O que há aí é há aí um sistema político que se afunda nos efeitos da crise da globalização. Afunda-se, quer dizer, torna-se incapaz de representar as pessoas. O que não acontece em Portugal. O que não, por enquanto, não acontece em Portugal. Ou seja, em Portugal, apesar de tudo, há um sistema político que se aguenta nesta situação. Ou seja,
que representa as tensões, representa mais ou menos adequadamente as tensões que decorrem da crise económica, da crise social, da crise política, etc. E isso talvez individualize a situação portuguesa. Só um ponto que eu queria fazer aqui, que aliás na linha que está dito, mas que eu acho que é importante. Uma das razões pelas quais os portugueses não aderem a estes movimentos, a este em particular, é por causa da questão da violência. Atenção que eu não acho que os portugueses não possam ir para uma coisa inorgânica. Mas inorgânica, se for pacífica. Nós já tivemos, aliás, por exemplo, no caso da TSU, e que, aliás, eu devo dizer, mas, repara, achei justíssima a manifestação. Na TSU, todos os partidos de esquerda estavam na TSU. Está bem, mas aquilo não foi partidário. Não, e estava muita gente também do PSD, não tinha dúvidas. Eu, por exemplo, não estava lá, mas apoiava. Não gostaria de ter estado, mas apoiava, porque me parecia uma medida errada. Mas a questão, o que eu quero dizer com isto é, há uma coisa, este é que é o sinal de maturidade dos portugueses para mim mais importante, e por isso é que eu insisto, continuo a ver, que o descontentamento é mais geral, e mais generalizado, e mais fundo, e não tem a ver com políticas nem com partidos políticos, portanto não acho que seja um descontentamento com o governo em si. É mais fundo que isso, e acho que ele existe. Mas há uma coisa que é verdade, e isso tem que ser dito. Eu acho que os portugueses em geral recusam a ideia de violência numa manifestação. E, portanto, para eles, uma coisa destas, como apareceu com esse sinal, nomeadamente quando começou a aparecer essa coisa de bloquearem estradas, etc., eu acho que os portugueses nunca adeririam a uma coisa dessas. Quer dizer, esta ideia, por exemplo, de queimar lojas, queimar carros, etc., que nós vimos em França, eu acho que isto é muito avesso. Quer dizer, os portugueses que seriam capazes de manifestar, se tiverem motivo para isso, sem dúvida alguma, repelirão sempre uma coisa dessas. Acho que isso realmente é um sinal de maturidade cívica muito, muito, muito importante e que está ligado, de facto, a algumas origens históricas também à Revolução, que no contexto geral foi bastante pacífica comparado com as revoluções que existiram, e acho que tem a ver também com esse papel, é verdade, que os partidos da esquerda radical desempenharam historicamente, também acho que tem a ver com isso. Paulo Rangel, independentemente agora deste movimento, o país tem vivido uma onda de greves e de contestação social. Há uma greve em particular que tem fugido um pouco aos moldes das greves tradicionais, que é a greve dos enfermeiros. Eu vi esta semana escrever um artigo sobre isso, dizendo que toda a gente criticava a greve dos enfermeiros, mas há muita gente farta a dizer que esta greve já foi longe demais. Eu sinceramente, quer dizer, não compreendo muito bem isso, quer dizer, admito que se possa discutir quais são os limites da greve, se ela está ou não está a ter efeitos desproporcionalmente negativos, mas quer dizer, o que eu acho aqui sinceramente é que há, em primeiro lugar, há claramente como não foram os sindicatos tradicionais que convocaram a greve, sentem-se ultrapassados por isso. Depois, há aqui, e portanto, eu basicamente julgo que é isso, porque os enfermeiros, até há pouco, eram o símbolo dos grandes vítimas da Troika, tinham sido obrigados todos a emigrar, não tinham condições de trabalho, não eram valorizados, etc, etc. Agora fazem uma greve e então há aqui Del Rey que são os algozes do sistema, estão a acabar com a liberdade sindical, estão a pôr em causa a vida dos cidadãos. Repare, nós chegamos ao extremo do Primeiro-Ministro em plena Assembleia da República dizer que os enfermeiros eram responsáveis por mortes e da Ministra da Saúde usar a palavra criminosos. Se fosse o Ministro da Saúde, desculpe, ela depois veio retratar-se e honra lhe seja feita. Na altura ela disse beneficiar o criminoso e disse depois emendou e beneficiar o Bom, pronto, mas enfim, é um lapso freudiano que diz alguma coisa. Há uma coisa que lhe digo que é o seguinte, não, mas isto significa uma atitude. Porque se fosse um ministro de um outro governo qualquer, de um governo do PSD, usar a palavra criminoso a respeito de um grevista, o que não seria? Tínhamos aqui, enfim, aí sim, tínhamos verdadeiramente uma manifestação violenta. Portanto, vamos cá ver. Há aqui qualquer coisa que está mal. E depois outra coisa que eu acho extraordinária, que é a questão do crowdfunding. Sim, ou da convocação ou sei lá, fundos de greve ou fundos de solidariedade toda a vida. E, vou-lhe dizer o seguinte... Mas funcionando de outra maneira. Ouça, vale a pena fazer a história dos fundos de solidariedade, dos fundos de greve, porque há muitos cuja origem não sabem qual é.
Aliás, havia capitalistas vários de várias origens a financiarem greves de vários setores. Portanto, cuidado, que isso, até mesmo sobre essa história dos fundos de greve, há muita coisa a discutir. Mas só faltava agora a coisa mais natural. Quer dizer, para salvar uma determinada causa, faz-se um crowdfunding, não vejo qual é o problema. Quer dizer, sinceramente, só faltava agora. As greves podem ser financiadas pela concorrência, não? Não, ouça, mas acha que isso é credível? Isso não é credível. Não tem. Não é credível, não é nada credível, portanto não tem sentido absolutamente nenhum isso. Portanto, o que acontece aqui é que há uma senha, não é? Porque o Governo obviamente está com uma onda de greves sem paralelo que desmente por completo a sua narrativa sobre a situação do país, não é? E portanto tem que diabolizar. Tem que diabolizar algum setor. Portanto, eu acho que, sinceramente... Deixa-me só dizer uma coisa que é fundamental. Muita da greve dos enfermeiros é pelas condições de trabalho que têm. Porque o Serviço Nacional de Saúde, como o Ministro da Saúde veio dizer... Alberto Campos Fernandes veio dizer esta semana, há um problema gravíssimo de investimento na área da saúde. Aliás, ele, pelos vistos, já não é Centeno. Era Centeno até o dia em que se demitiu. Agora, pelos vistos, é anti-Centeno. Há razões de queixa, de facto, dos enfermeiros. E que foi sempre uma classe que foi obrigada a emigrar nos anos da Troika. Não tem condições. Todas as classes profissionais que têm o seu caderno reivindicativo têm, naturalmente, as suas razões. Nós podemos discutir cada uma delas. Todas têm as suas razões. E em relação à greve? A questão aqui tem sobretudo que ver com a natureza desta greve. Porque esta é uma greve, como a própria designação refere, uma greve cirúrgica, que é uma greve às cirurgias. E muito prolongada. Os últimos números apontavam para 7 mil cirurgias adiadas. E isto só pode ser uma catástrofe do ponto de vista do acesso à saúde por parte das pessoas. É por isso que muitos têm observado que esta é uma greve cruel, que ultrapassa os limites do bom senso. E, em certo sentido, julgo que muitos enfermeiros começam a dar conta disso, da extraordinária impopularidade desta greve, em razão desta sua natureza. E não é apenas uma mensagem do Governo. O Dr. Rui Rio, por exemplo, tem uma intervenção recente em que diz: Rui Rio pede a enfermeiros metam a mão na consciência. Claro. Exatamente por causa das consequências. Não sei se é tão claro para si. Não, para mim é não. Meter a mão na consciência não quer dizer recuar. É fazer a prudência. Portanto, é o que eu digo. Ideia de que existe uma claustrofobia social alimentada pelo Governo. Não. O que existe é muita gente... Vejo que lhe doeu a claustrofobia social. Acho é que há muita gente, incluindo o líder do seu partido, que reconhece que há protestos e protestos. Há greves que ultrapassam o limite do bom senso. Há greves que são de facto cruéis. Há outras greves que são impróprias. Não critico. E, portanto, a questão está nisto. Toda a vida houve, com todos os governos, greves de enfermeiros. E de médicos, ouça lá. Toda a vida houve. Mas esta aqui agora é especial. Pela sua natureza, sim. Não. Porque esta é uma greve às cirurgias e prolongada, provocou já o adiamento de 7 mil cirurgias. As 35 horas provocaram muito mais adiamentos do que essa greve. Os médicos diz as 35 horas é um risco para a saúde e para a vida dos doentes, que precisa ser acompanhado e monitorizado. Portanto, este é que é o verdadeiro problema desta greve. Essa questão do crowdfunding, eu também acho que é porventura uma daquelas novidades que é dificilmente evitável, mas de facto o grande problema do crowdfunding como sistema de financiamento da greve é o anonimato desse financiamento. Mas já era anónimo, os fundos de greve eram anónimos. Sabem quem é que lhe está a pagar esta greve. E isto tem vários riscos quanto à própria concessão do direito à greve e à avaliação até da sua proporcionalidade, porque tradicionalmente a proporcionalidade do direito à greve também se inscreve numa avaliação de custos, de encargos para aquelas pessoas que decidem fazer a greve. E esta dissociação entre o sacrifício de fazer a greve vai alterar completamente o paradigma do direito à greve. Fernando Rosas, os sindicatos tradicionais foram ultrapassados nesta greve?
Olha, eles não apoiam a greve. Eu queria dizer o seguinte, eu acho bem que haja greves em geral e na função pública em particular, porque isso é um sintoma de vitalidade cívica e democrática e social e política das pessoas, lutam pelos seus direitos, e acho muito bem. E acho muito bem até na função pública, porque na função pública é um dos sítios onde este governo está mais entupido em matéria de investimento e em matéria de reconhecimento de direitos, e portanto acho que as greves são uma forma de tentar resolver muitos problemas que os nossos setores públicos estratégicos têm. A greve dos enfermeiros tem em muitos aspectos razão de ser. Os enfermeiros estão divididos acerca disto. Há um sindicato mais antigo, tradicional, ligado à CGTP, que não está em greve, ainda que tenha um caderno reivindicativo ligeiramente diferente do outro caderno do sindicato. Que está a negociar com o Governo. Que está a negociar com o Governo, e há este sindicato mais recente, cuja direção, ou cujos elementos dirigentes estão mais encostados ao PSD e à Ordem dos Enfermeiros. Aparentemente a Ordem dos Enfermeiros desempenha aqui um papel motor que é também uma das singularidades desta greve. Portanto, mais como sindicato, como ordem desta coisa, o que também é discutível. Agora, eu nem discuto a questão dos especialistas e a questão das carreiras, enfim, há ali diferenças eu não sei escolher nessa matéria, os enfermeiros saberão. Agora, o que eu acho é que nas formas de luta a escolher, eu percebo que haja formas que as greves tenham que usar formas de luta que doam. Isso faz parte, se não doerem não são eficazes. Mas mesmo essas formas de luta têm que contar com o apoio e têm que, por um lado, têm que procurar ferir o menos possível o interesse público e têm que procurar ter o apoio da própria população, não é? Esta greve cirúrgica, eu acho que é uma greve absurda e contraproducente. Porque, mas que afeta os mais fracos, de facto. Põe a risco, põe a risco as pessoas que, precisam de ser operadas, 2, que não têm dinheiro para ser operadas nos hospitais particulares, mas que estão a acabar por ir a ser operados nos hospitais particulares, pagas pelo serviço público, porque o serviço público não funciona por causa da greve. E o governo já anunciou que ia passar cheques. E isto é um negócio para os hospitais particulares. É por isso que me parece merecer atenção à alusão que tem sido feita de quem está a financiar este crowdfunding, que são os hospitais particulares, porque fazem negócio com esta greve. Pode não ser nada disso, mas que isto tem sentido. Tem sentido, porque os fundos de greve, eu também conheço alguma coisa sobre isso, normalmente são fundos da classe ou de classes semelhantes que se cotizam para, não é abrir uma conta na internet e dizer quem quer contribua, não é bem assim, são fundos que vêm da solidariedade da classe para com os seus camaradas que estão em... Historicamente não só. Que estão em esforço. Esta coisa de abrir uma conta e quem quiser contribua, pode desvirtuar, nomeadamente num aspecto importante, é que os grevistas não têm que fazer nenhum sacrifício próprio para ir para a luta, porque têm ali alguém que está a financiar a greve e eles fazem a greve quando quiserem. E isso desvirtua o que é o sentido da greve, que é uma luta, que é um esforço, um sacrifício, é uma solidariedade, é um ato coletivo. E acho que nesse aspecto este sindicato está a sair muito daquilo que é um comportamento sindical legítimo e que tem o meu apoio, como o comportamento sindical merece ser acarinhado pela democracia. Agora, seguir estes processos, quer quanto ao método de escolher a greve, prejudicar pessoas que são mais fracas, fazer o negócio dos privados e ainda por cima com um crowdfunding que lhes permite estar em greve por tempo indeterminado, sem esforço pessoal nenhum, isso não me parece legítimo e acho que a população se vai acabar por voltar contra eles, se é que já não está a acontecer. Paulo Rangel, eu, no fundo não estou a enfiar num beco sem saída, com responsabilidades grandes por parte da bastonária. Como é que vê o papel da bastonária neste processo? Sinceramente... Porque as ordens não são sindicatos e aquela ordem dos enfermeiros comporta-se como se fosse um sindicato. As ordens são todas muito diferentes. Não pode, portanto, uma coisa é a ordem dos médicos, a ordem dos advogados, a ordem dos engenheiros, que tinha uma certa tradição, depois tem, para se olhar
para... Porquê? Porque eram ordens de profissões liberais. Está bem, mas o ponto ao Não, desculpe. O que eu estou a dizer, peço desculpa. Se for para as ordens dos psicólogos, se for para as ordens dos enfermeiros, etc., o que tem não é normalmente ordens de profissões liberais, é ordens de trabalhadores por conta de outrem. E isso faz, mesmo a ordem dos economistas, isso faz uma diferença muito grande. Isto é só para dizer, quer dizer, não se pode chegar aqui e dizer ordens e tal, estas coisas não são... Mas há uma diferença entre ordens e sindicatos. Mas eu não estou a dizer que não há uma diferença, só estou a dizer que historicamente uma coisa eram as ordens tradicionais, outra coisa são estas ordens. Mas ouça, essa diferença não vem ao caso. Não há diferença nenhuma. Eu posso é o seguinte, quer dizer, nós já sabemos que no caso do PC Pereira é tudo sempre o legalismo, mas isto tem uma história. E, portanto, é totalmente diferente. Aliás... Mas ela tem sido bastante Mas eu não estou a dizer o contrário. A inventar a história. Eu não estou a inventar a história, desculpe. Os engenheiros eram assalariados. E a ordem dos engenheiros não era bem. Olha que não. Não eram. Muitos deles não eram. Muitos deles tinham funcionários públicos. Muitos também meu pai, por exemplo. Também. Mas muitos não eram. Não eram. Mas como é que vê o papel da bastonária? Da história o que eu digo, não, ela ali está, no fundo, a fazer, se reparar, muitas vezes, o bastonário dos médicos fala numa lógica também de representação da classe. Mas não se mete nas reivindicações. Estou a dizer, fala numa... Peço desculpa. Na área da saúde, mais uma vez invoco a tradição histórica, se olharem para as intervenções do bastonário da Ordem dos Médicos, tradicionalmente, eu não estou a dizer que elas são de reivindicações sindicais, mas que são de reivindicações da classe profissional, são. Sim, claro. Peço desculpa. Aí sim. Certo, pronto. Nem sempre bem. Não, mas eu não estou... Aí... Quando as ordens invadem o terreno da luta sindical, elas o poder que o Estado lhes confiou para uma tarefa que eu só queria dizer o seguinte, o que nós não podemos... Vamos cá ver, há aqui uma coisa que realmente nos separa aqui. E que é o seguinte, ou nós olhamos para a sociedade do século XXI como ela é, ou queremos aprisioná-la em categorias dos anos 70 e 80 que já não existem. E não vale a pena, porque não, é uma guerra que não vai ser ganha. Quer dizer... O que está a dizer é que devemos agora transformar as ordens em concorrentes dos sindicatos. Eu não estou a falar disso. Não é isso. Eu posso falar, concorrentes dos sindicatos. mas não é isso que eu estou a falar. Eu nem estava a falar disso, desculpe. Eu não estou a falar. Eu, neste momento, o que estava a dizer é... O que é que está a falar? Não, mas eu explico. Uma coisa que eu já expliquei, quanto à questão das ordens, já expliquei qual era a minha visão. Aqui eu estou a fazer uma análise imparcial do que está a acontecer e com cuidado, ou estamos aqui a querer terceira... Paulo, já vá ao ponto, tá? Mas eu já não fui ao ponto. Constância, mas diga aos outros que vão ao ponto também. Porque o meu ponto aqui é... O que acontece é que as lutas laborais de hoje em dia não vão ter as características que tinham nos anos 70 ou nos anos 80. E o que eu vejo aqui as pessoas é falar de sindicatos, de financiamento de greves, como se nós estivéssemos em 1970, que não estamos. Nós estamos em 2018, estamos praticamente em 2020. E, portanto, não pense que não se vai usar a internet, que não se vai usar o WhatsApp, que as pessoas não se vão convocar de outra maneira, que não se vão organizar muitas vezes. O próprio grau de sindicalização dos profissionais é mínimo. Veja no caso da França. No caso da França. Parece uma coisa ouça lá, ao Fernando Rosas. Fernando Rosas é historiador. Vá ver como é que foram financiadas as greves, e agora aí até pode recordar os anos 60 e 70 e 80 e 90 para a Europa inteira, se elas foram financiadas só pelos respectivos trabalhadores. É muito grande. Pronto. Não, até pode ir aí. Pronto. Portanto, o que estou a dizer é o seguinte, ou as pessoas querem olhar para as condições do mundo em que vivem, e olham para essa greve, com essas condições, fazendo as críticas e os elogios. Na sua opinião, os sindicatos são dispensáveis, é isso? Não, senhor. As greves organizam-se no WhatsApp. Mas foi esta organizou-se muito através do WhatsApp. Estou a dizer, mas é evidente que porque o direito à greve não é um direito dos sindicatos. O direito à greve é um direito dos trabalhadores. Pronto. Eu acho, se quer que lhe diga, eu gosto mais de viver num mundo em que os partidos são mediadores políticos, os sindicatos são mediadores sociais e a imprensa são mediadores comunicacionais, do que num mundo em que temos as redes sociais e as eleições diretas. Diga-nos lá uma coisa. Acha bem que uma ordem se assuma como uma porta-voz de cadernos reivindicativos, corporativos ou laborais? Mas olha, acha?
eu acho normal que uma ordem faça... Não, eu acho normal que uma ordem se faça referência às condições de exercício do trabalho. Não, claro. A questão é outra, é que as ordens profissionais são de inscrição obrigatória. Mas o que é que quer fazer? São de inscrição obrigatória as ordens profissionais. Ao contrário dos sindicatos, onde há liberdade de associação sindical. E são de inscrição obrigatória. São de inscrição obrigatória, porque é elas que cabe o desempenho de um conjunto de funções. Da associação pública. Sim, que são funções que lhes são transferidas pelo Estado para a gestão deontológica da profissão, com certeza com independência. Pois, agora, não é a voz do Governo. Agora, se uma estrutura que é criada ao abrigo dos poderes do Estado, com inscrição obrigatória, com financiamento obrigatório, depois utiliza o seu poder. Utiliza o seu poder. Quer dissolver a ordem, dissolve. Não é, eu estou apenas a dizer que há uma situação que nós devemos criticar e não elogiar, ao contrário do que o Paulo Rangel está a fazer, e que é esta deriva de algumas ordens profissionais para concorrerem e se substituírem aos sindicatos na liderança das lutas profissionais. Isso é um erro. É um erro e é um abuso do poder público. Mas não acho que isso esteja a acontecer. Paulo Rangel, mas os enfermeiros já anunciaram que iam continuar a greve e têm marcadas já greves mas também. Mas estão em negociações agora. Não, mas exatamente ainda hoje, com negociações com ministras, disseram que iam manter a greve. Portanto, não chegaram a bom porto as negociações. Como é que isto se resolve? Quer dizer, estão 7.000 cirurgias atrasadas. Se a greve se prolonga para o mês de janeiro, como é que se vai... fazer estas operações, tem que haver, quando principalmente o bastonário da Ordem dos Médicos diz que podem estar em perigo vidas humanas. O que eu digo é o seguinte... Isto não é desproporcionado e não afeta principalmente as pessoas mais fracas? Sem dúvida, por isso eu disse, aliás, se vir no meu artigo, eu digo que nós podemos discutir os limites da greve. É uma coisa que nós podemos discutir. Mas esta é uma nós não podemos atacar o direito à greve e ele ser exercido nas condições próprias do século XXI. Portanto, isso é que nós não podemos... Pôr em causa a vida dos doentes não é as condições próprias do século XXI, é as condições do século XVIII. Desculpe. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. Eu vejo o Governo muito preocupado com isto. Quando reduziu das 40 para as 35 horas, criou um caos total no sistema de saúde. O problema é reforçar os direitos dos trabalhadores. Pergunte aos vários profissionais da saúde, incluindo enfermeiros e médicos, o que é que aconteceu desde que houve essa redução. Veja o que disse o ministro de António Costa, que foi, entretanto, posto na rua para vir esta senhora que lá está agora. O que aconteceu foi que foram contratados mais profissionais para a saúde. Não, sabe o que é que ele disse? Nunca ele disse que o problema da saúde não é este nem aquele. Foi dado emprego a mais gente na área da saúde. Mas há um problema, ao Fernando Rosas, há um problema de investimento na saúde. A de Alberto Campos Sim, com certeza. Há um problema, não, esse é que é o problema. Suficiente na saúde, isso sem dúvida nenhuma, e por isso é que eu o defendo. Aliás, é o parente pobre deste governo. A luta dos enfermeiros é uma luta que ajuda a resolver este problema. A saúde e a segurança. Porque o Governo investiu mais na saúde. O Governo contratou mais gente, pôs as 35 horas, tudo isso estava. O Governo investiu mais 1.200 milhões de euros na saúde. O que se não é coisa pouca. Mais 1.200 milhões de euros. É que o crescimento da procura dos serviços da saúde pública torna o investimento que foi feito até agora, que é um investimento em si mesmo positivo, mas torna-o insuficiente. Insuficiente e com estrangulamentos sérios na prestação dos serviços de saúde. Portanto, é preciso ir mais além. É preciso não nos deixarmos contaminar por essa obsessão do déficit. É preciso ir mais além. Nós temos margem para ir mais além do ponto de vista do investimento público e nesse sentido, o fundo do protesto dos enfermeiros é justo. Agora, a forma como estão a fazer vira-se totalmente contra ele. Mais do que isso, torna permeável à instrumentalização política. Porque se pode dizer que são os hospitais particulares que estão a fomentar a greve, pode-se dizer que temos uma ordem dos enfermeiros que faz tudo menos curar do estatuto profissional do enfermeiro, que seria a sua função, e temos a própria classe dividida, porque há uma parte da classe que está em greve, outra parte que não está. E, portanto, acho que
sim senhor, é preciso mais investimento público na saúde, sim senhor, os enfermeiros querem recuperar o estatuto que perderam ao longo do tempo, o Governo, sim senhor, fez alguma coisa, mas é insuficiente em termos de gravidade da situação. É claro, e o Governo corrigiu, já agora que ele diz isso, a debacle catastrófica que foi o Governo de direita na política de saúde. É exatamente a debacle catastrófica, criminosa, que criou e que são os problemas de fundo que a saúde tem neste momento. E acho que é preciso ter muita lata para dizer o contrário. Quer que diga não, aliás, isso, não é por acaso. Não é por acaso. Veja onde está o Ministro da Saúde desse Governo. Mas o está Ministro a presidir ao Banco Público. Não é por acaso. Diga, desculpe. O Ministro da Saúde do Governo, do PSD-CDS, o Ministro Paulo Macedo, está a presidir ao Banco Público. Com certeza é porque não foi... se ele tivesse sido um algoz do sistema de saúde, ninguém convidava para o Banco Público. Eu acho que essa foi uma má escolha do Governo para a Caixa de Mas olha, mas pergunta ao Pedro Silva Pereira o que é que ele acha. Pedro Silva Pereira, em relação ao anterior Ministro da Saúde. Desculpa, vamos agora cair aqui nas cascas de banana que o Dr. Paulo Rangel nos lança para tentar desviar o debate. A saúde é ou não... Vejo que não responde. A saúde é não um calcanhar daquilo do governo. É saúde e a segurança. Agora já tem a segurança também. São as duas. Na saúde, o que nós temos é mais consultas, mais cirurgias, os portugueses estão todos mais camas em cuidados continuados, mais produção do Serviço Nacional de Saúde, com mais investimento, mais 1.200 milhões de euros desde que este governo entrou em funções e com mais profissionais, milhares de profissionais na saúde, a mais no serviço. As demissões que acontecem quase todos os dias. Porque há problemas, mas eu não estou a dizer que não há problemas. Porque problemas há, problemas havia. O que se passa é que a política do Governo para a saúde é uma política dirigida a resolver esses problemas, a aumentar o investimento na saúde. Isso não há nenhuma dúvida sobre isso. O que o Governo tem feito é aumentar o investimento na saúde. É curioso que os 3 ministros socialistas que falaram esta semana criticaram o atual Ministro e o atual Governo, incluindo um deles que foi membro deste Governo. Já está a misturar tudo. Não estou a misturar nada. Está a misturar tudo. Está a misturar tudo. Porque aquele Maria de Belém. Não, desculpe. Esse debate foi sobre a lei de base da saúde. Não tem nada a ver com a política de saúde. Não? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Paulo Rangel percebeu muito bem. Não, percebeu muito bem. Percebeu-me muito bem. Percebeu muito bem. Está a fingir que não percebeu. Está a fingir que não percebeu. Eles não estão a criticar as medidas de política para a saúde. Houve uma discussão entre a doutora Maria de Belém e a atual Ministra da Saúde sobre a lei de base da saúde, porque a versão final não tem nada a ver com aquilo que ela inicialmente propôs, mas não se tratou. É evidente que o Ministro da Saúde, que acabou de sair, sabe bem que as políticas que ele executou no Governo melhoraram o desempenho do Serviço Nacional de Saúde. Apesar de ele continuar a dizer, e é perfeitamente razoável e coerente, dizer que continuamos a precisar de investir mais no Serviço Nacional de Saúde. É apenas isso. Agora, não investiremos mais com os senhores a dizerem isto é tudo Estado salarial, nós não podemos ter mais profissionais no setor de saúde, porque isto é o aumento do Estado salarial. Não é? Porque é de facto aquilo que dizem. É de facto aquilo que dizem. Se apresentam... Agora, quem está a fugir? Não, é exatamente isto. Quando nós discutimos as medidas orçamentais, as propostas que vêm do vosso lado, do lado da direita, são no sentido de gastar dinheiro noutras coisas, pois é claro que fica mais difícil. Mas não. O desempenho do Governo na área da saúde tem melhorado os resultados do Serviço Nacional de Saúde. Quem está a ver em casa faz o julgamento. Paulo Rangel, isso é aquilo que se costuma dizer, uma boca para a televisão. Não. O que se passa é que nós temos indicadores sobre o número de cirurgias, nós temos indicadores sobre o número de consultas, nós temos indicadores sobre... Não é retórica, Paulo Rangel, são números sobre os médicos de família, nós temos indicadores sobre as unidades de cuidados continuados e em todos esses indicadores o desempenho do Serviço Nacional melhorou. Só queria dizer não lhe agrada, mas melhorou. Só queria dizer que há mais investimento, mas há estrangulamentos muito graves no Serviço Nacional de Saúde. E a lei de bases de saúde tem a ver com isso, de facto. Tem a ver com isso. É um grande debate que tem a ver com isso. O Governo deu o passo certo, no sentido de ratificar aquela lei lamentável que a doutora Maria de Belém apresentou,
mas ainda há muito a discutir, há caminho a fazer. A lei de saúde, uma boa lei de saúde é de facto um grande passo para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, vamos ver o que é que dali sai. Mas há também a política do investimento, e o investimento cresceu, mas é insuficiente, é dos sítios onde é insuficiente, é dos sítios onde é prioritário. Paulo Rangel, já agora uma opinião muito rápida sobre esta lei de base da saúde que foi apresentada. Eu, sinceramente, o que eu acho é que aquilo que é essencial para os cidadãos é que tenham bons serviços de saúde. Por exemplo, uma pergunta que eu faço é a seguinte: os funcionários públicos querem deixar de ter o regime da ADSE que lhes permite ir a hospitais não públicos? É isso que a lei de base de saúde pretende? Isto é uma pergunta que eu tenho de fazer. Portanto, não é? Por exemplo, o Bloco de Esquerda, que defende... A crítica... Tem que se perguntar... Quer que eu responda? Quer que os funcionários públicos vão todos só ao Serviço Nacional de Saúde? Não, quer que o Serviço Nacional de Saúde corresponda às necessidades gerais da procura de saúde por parte dos cidadãos. Os cidadãos querem um bom serviço. Um Serviço Nacional de Saúde universal, tendencialmente gratuito no sentido de se caminhar para lá, e um serviço particular de saúde, privado de saúde, complementar, subsidiário. Continua-me como cidadão a fazer muita espécie, devo dizer que isto é uma questão de princípio, faz muita espécie que a saúde possa ser considerada um negócio privado. Faz muita impressão. Há coisas que, não me fazem impressão, mas há coisas que me fazem. A saúde ser um negócio privado é uma coisa que me faz impressão. Eu defendo um reforço do papel do Serviço Nacional de Saúde público. Até defendo isso. Mas esta lei de base tem sido criticada à direita por prejudicar os privados. Não, basicamente não é isso. É o grande negócio dos privados. Não é nada por prejudicar os privados. É por uma questão que é o seguinte: o que interessa é que o cidadão, ao fim, tenha o serviço de saúde prestado. Seja onde for. Ou seja, se for a Alemanha, tem o sistema de seguro de saúde. É como um cheque a saúde na Alemanha não é pior que em Portugal. Mas isso é como um cheque em ensino. Portanto, não é como um cheque em ensino, nem é isso que eu defendo. Eu não defendo isso. Agora, o que lhe digo é, o que eu estou a dizer é o seguinte: para o cidadão que está em casa, o que ele quer ter é acesso ao serviço de saúde. É um acesso franqueado ao serviço de saúde. E assim chega ao fim mais uma prova dos 9. Boa noite. Até daqui a 15 dias. Tenham um bom Natal e um bom ano.